Queridos amigos, bom dia. O meu nome é Vanderlei, eu sou trabalhador do Lar Espírita União e hoje essa casa me colocou na posição para refletir com vocês o tema O Homem de Bem e o Dever. Esse tema vocês encontram no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Em outras obras também, mas de preferência é bom sempre se ater aos livros da codificação. A respeito do homem de bem, no Livro dos Espíritos, a questão 918, nós encontramos a seguinte questão: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ora, meus amigos, as leis de Deus são as leis naturais. Estamos lembrados? A lei do trabalho, a lei de sociedade, lei de adoração, lei de destruição, entre outras, e principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Inclusive, seria muito bom que os irmãos que ainda não estudaram essas leis que se dedicasse a estudá-las. Elas se encontram no Livro dos Espíritos e trazem um arcabouço, um entendimento sobre a vida muito esclarecedor e confortador, a partir do momento que as entendemos. Além do mais, essas leis divinas se originam também, e é sempre bom lembrar, lá dos 10 mandamentos, tão difundidos pelo cristianismo desde suas origens. Tá bom? Kardec, na sequência, complementa dizendo: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Pois bem, e o que tem de tão importante essa lei para Kardec dizer que ela fundamenta o homem de bem? É isso que vamos procurar entender. Primeiramente, essa lei é a que fundamenta e resume todas as outras leis de Deus, também chamadas divinas ou naturais. Ela que proporciona a pedra angular que sustenta todas as outras leis que eu citei acima. Para entender melhor, vamos dividir essa lei por partes. Primeiro, a lei de justiça. A base do sentimento de justiça está no reconhecimento dos direitos naturais. Direitos naturais são aqueles direitos que nascem com o homem, criados pela lei divina, que são os mesmos para todos, desde os de condição mais humilde até os de condição mais elevada. Tá bom? Porque não fomos criados uns mais puros que os outros, somos todos iguais. Entre esses direitos, o primeiro é o de viver. Outro direito que podemos citar é o da legítima propriedade, aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Lei de liberdade, principalmente a lei de liberdade de consciência e o livre arbítrio. Então, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. No mundo encarnado atual que vivemos, os direitos podem ser determinados pela lei humana e pela lei natural que nós citamos, lei natural ou divina. Os homens formulam leis apropriadas a seus costumes e tradições, mas são mutáveis e às vezes se afastam em muito das leis divinas ou naturais. Portanto, infelizmente, as leis dos homens são, na maioria das vezes, injustas. Daí concluímos que as leis divinas devem ser a base e as leis dos homens devem se fundamentar nessas leis de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando defendemos ou reprovamos as leis dos homens, devemos pensar, sobretudo, se elas estão de acordo com as leis de Deus. Não são as leis de Deus que fundamentam tudo? Não são as leis divinas, as leis naturais? Porque também é a instrução dos Espíritos que, além de nos reformar como pessoas de um modo moral, segundo o cristianismo, que é o que nós estudamos aqui pela doutrina espírita,
Nossas instituições, como escolas, governo, etc., também seja tudo que o homem criar, nossas instituições, como escolas, governo, etc., também sejam reguladas, fundamentadas nas leis naturais ou divinas. Ok? Tudo bem com a lei de justiça? Lei de justiça, resumindo, é respeitar as leis divinas que nascem com o homem. Então, quando nos vemos por aí nos textos espíritos o termo justiça, é sobre isso que estamos lendo, o respeito às leis de Deus. Não se trata da justiça dos homens, porque ela é falha e se distancia, conforme as tradições e etc., das leis de Deus. Como se diz por aí, não é porque está na lei dos homens que é justo. Devemos pensar muito a respeito. Muito bem, entendida a justiça, vejamos o que temos sobre amor e caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo significa fazer-lhe o bem que nos seja possível e desejáramos a nós fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, vejam só, devemos sempre lembrar disso, ela não se restringe à esmola, não se restringe a coisas específicas e particulares. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes. Se resume na benevolência, na indulgência e no perdão, que, se praticados, constituem a base da harmonia entre os homens. Tá bom? A caridade, então, se divide em benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é fazer tudo o bem ao nosso alcance. Indulgência, relevar os erros alheios. E o perdão é deixar de sentir, perceber os efeitos do mal que a nós julgamos tenha sido feito. Essas são algumas definições sobre caridade. Mas uma definição muito importante que eu gostaria de citar é do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: não só a caridade evitará que pratiquemos o mal, como também fará que pratiquemos o bem. Porque uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é necessário sempre que se torne a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que para não fazer o mal, às vezes basta não se movimentar, mas que para fazer o bem é preciso agir, é preciso a ação da vontade. A caridade, meus amigos, resume todos os deveres do homem para com o homem. Fora da caridade não há salvação, no sentido de que somente a prática da caridade é capaz de salvar-nos das nossas próprias imperfeições, porque liberta-nos do egoísmo, sentimento incompatível com a justiça que nós estudamos agora há pouco. Então, chegamos novamente no ponto. Parece que tudo que estudamos converge para esse ponto, na origem de todo o mal que habita entre nós, o egoísmo. Mas nunca é demais mencionar. Nós todos sabemos que toda imperfeição tem raiz no egoísmo. E assim, precisamos conhecer a nós mesmos, pesquisar em nosso íntimo e perceber que todas as nossas aflições se originam desse sentimento. Praticar externamente a lei de justiça, amor e caridade, procurando ser um homem de bem, esforçando-se por domar o mal que habita dentro de nós, já pode resultar num ambiente social bastante harmônico. Mas e dentro de nós? Dentro da nossa essência, o que fica? Como está o reino de Deus em nosso íntimo? Assim eu posso, por exemplo, respeitar o direito natural das pessoas, dar esmolas, ajudar de alguma forma o necessitado, levar uma palavra amiga, ouvir um desabafo, trabalhar em prol de mim mesmo e da comunidade, respeitar a liberdade de consciência dos outros, me comunicar de forma não violenta,
ou seja, praticar a caridade e assim ajudar a promover a harmonia social ao meu redor. Mas e dentro de mim? Será que há espaço para isso? Ou o egoísmo impera e convivo com a inveja, a arrogância, o medo do futuro, o medo da morte, a intemperança, a maledicência? Enfim, como anda o reino de Deus em meu interior? Há espaço para ele? Amigos, vejamos, o reino de Deus não precisa ser para daqui a algum tempo, quando eu desencarnar ou numa próxima encarnação num orbe mais feliz. Também não será uma recepção na comunidade espiritual nosso lar. Ou será? Por que eu pergunto isso? Porque o reino de Deus está em formação em nosso interior. E está em nosso alcance a qualquer momento. Lembram da parábola dos trabalhadores de última hora? Que conta a história de um pai de família que contratou trabalhadores para a vinha e pagou o mesmo salário para todos, mesmo para aqueles que começaram o trabalho mais tarde e por isso trabalharam menos tempo? Ora, o trabalho na vinha significa o trabalho no bem. E o pagamento, o denário da época, a felicidade. Por ela aprendemos, por essa parábola, que a felicidade está ao nosso alcance em qualquer momento, desde que trabalhemos no bem, pois esse trabalho permite conviver com a consciência tranquila e a esperança no futuro. Assim, amigos, é preciso nos livrar dos pesos das circunstâncias, pois se achamos que tudo precisa estar bem ao nosso redor para sentirmos um pouco de alegria, então somos escravos das circunstâncias, escravo daquilo que está ao nosso redor. E é exatamente por isso que o jugo de Cristo é leve. Ora, se na medida que eu entendo, pratico e sinto verdadeiramente as maravilhas dos ensinamentos que Cristo condensou e nos presenteou, o jugo que carrego se torna leve, pois sigo livre de todos os sentimentos provenientes do egoísmo, como a arrogância, a ganância, a avareza, a cupidez, a destemperança e por aí vai. Embora com os pés na terra, compreendo e sinto que a felicidade verdadeira não é deste mundo de apego, mas do reino de Deus que posso desenvolver dentro da minha consciência e do meu coração. O egoísmo fundamenta-se no personalismo, ou seja, no interesse pessoal desmedido, e só poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instruir a respeito das coisas espirituais, o que fará de menos valor ao mundo material. O egoísmo obsta o verdadeiro progresso moral. Como fazer, então, para combater e, quiçá, extirpar o egoísmo de nossas vidas, de nossa consciência e do nosso coração? Um sábio já o disse: conhece-te a ti mesmo. É importante que, ao nos depararmos com situações que coloquem nosso equilíbrio em risco, por exemplo, numa discussão qualquer, numa frustração, em uma necessidade material não atendida, perceber que tipo de sentimento e emoção estamos deixando produzir e pensar que o mal-estar, que pode ser raiva, ciúme, inveja, ira, desesperança, não são frutos do meio em que estamos vivendo. Não são frutos das coisas que estão nos prejudicando, que nós julgamos estar nos prejudicando. E sim, somos nós que estamos deixando esses sentimentos brotar em nosso íntimo. São frutos do nosso egoísmo, do personalismo exacerbado que tomam o lugar do equilíbrio divino dentro de nós. Aos poucos, fazendo essa reflexão, o egoísmo, percebemos que é o egoísmo que está produzindo a minha infelicidade, por meio dos sentimentos que falei há pouco. Entendemos que somos nós mesmos os responsáveis por nossa infelicidade.
E fazer isso, olhar para dentro de si, já é um ato de humildação. E esse pequeno movimento para dentro de nós ajuda a permitir que a divindade que carregamos comece a ganhar espaço dentro de nosso coração. Então, meus queridos, agir de forma apropriada externamente, da boca para fora, realizar atos ditos caridosos no meio social é muito bom, sem dúvida, pois já possibilita um convívio harmonioso na sociedade. Porém, fazer isso, mas alimentar sentimentos egoísticos em nosso interior, é permanecer infeliz, é ser um túmulo caiado, é não deixar crescer o reino de Deus dentro de nós. Entendido? Então, resumindo sobre o homem de bem. O homem de bem respeita as leis divinas e os direitos naturais que são nascidos com todas as pessoas. O homem de bem é um espírito esforçado no cumprimento das leis divinas e um observador atento do seu bem proceder, que dia e noite investiga sua consciência, buscando eliminar do seu íntimo a raiz de todos os males, que é o egoísmo. O homem de bem não atribui suas desventuras ao mundo exterior, e sim ao próprio apego às coisas terrenas. Entende que o reino de Deus, que é a verdadeira felicidade, está ao seu alcance a qualquer tempo. O homem de bem compreende que seu adiantamento moral o faz pertencer a esse orbe e, portanto, está suscetível a todos os desconfortos físicos desse mundo. Se nós estamos encarnados neste mundo e vivendo essas vicissitudes que nos rodeiam, é porque estamos num ambiente adequado conforme a nossa evolução moral. E para sair desse orbe, precisamos nos elevar moralmente. Ok? Muito bem. Falamos sobre o homem de bem e o dever. O nosso tema é o homem de bem e o dever. O dever, onde fica o dever nisso tudo? O dever é a lei da vida. O dever é a obrigação moral do homem para consigo mesmo, primeiramente, e em seguida para com os outros. O dever do homem é buscar refletir as virtudes do eterno, é buscar a perfeição. O dever do homem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Ou seja, o dever do homem é buscar ser um homem de bem, tal qual nós discutimos durante essa manhã. Obrigado, meus queridos. Permaneçam em paz e bem a todos. Muito obrigado pela atenção e um ótimo domingo.